Fala galera, tudo bem? Um beijo no coração de vocês, hein? Fique aí conosco para nós aprendermos hoje a situação do idoso no Brasil. É com grande prazer que convido o professor Pedro de História aqui conosco para juntos elaborarmos esse raciocínio crítico, entendermos como está, como foi o processo, como está acontecendo as dinâmicas do processo de envelhecimento da população brasileira. Beleza, Pedrão? Fala, Saulinho, como é que vocês Tranquilo? estão, pessoal? Olha só, fique com a gente até o final desse vídeo, porque nós estamos trazendo argumentações, apontamentos importantes sobre a situação demográfica, condição social do idoso. Vamos refletir um pouco, até por conta, evidentemente, do momento que nós estamos vivendo e da cautela que a gente tem que ter com essa parte da população, né, Saulo? Isso Nesse mesmo, determinado professor, contexto. isso mesmo, professor. Beleza? Então vamos lá, Saulinho. Professor coberto de razão. Gente, esse tema é um tema muito pertinente nos assuntos dos concursos, dos certames, dos vestibulares, do Enem. Por quê? Porque é um tema atual. É uma conjuntura que todo país, toda nação, em processo de desenvolvimento vai passar. O que é isso? Eu vou falar, professor Pedrão, do aspecto demográfico, geográfico, e o Pedrão depois entra lá com o conceito histórico, historiográfico da situação, tá bom? Professor Pedro, o Brasil, se você não sabe, professor Pedro, o Brasil está passando por um processo que é chamado de bônus demográfico. O que é esse processo, galera? A demografia é o que estuda a população, tá? É a ciência que vai estudar a população. Através de pirâmides etárias, nós estudamos a população. Essa população pode ser de uma cidade, de um estado, de um país. A população brasileira, ela tem a base larga, ou seja, jovens. A segunda idade, que é chamada idade de adultos, ou PEA, população economicamente ativa, ficava no meio termo, e afunilando lá a pirâmide eram os idosos, né? Então era uma pirâmide mesmo, uma figura geométrica piramidal, era a demografia do Brasil. O que nós falamos de bônus demográfico, professor Pedro, é que a partir dos anos 2000, nós começamos a ter um encolhimento na base da pirâmide e um alargamento da população economicamente ativa. Acendeu uma luz amarela. Porque essa população economicamente ativa vai se tornar idosa. Então a nossa pirâmide irá se inverter. Tá? Então nós estaremos passando por um processo de inversão da pirâmide, onde a base vai ser estreita e o topo largo. Tá bom, professor Pedro? Nesse aspecto, é muito interessante nós observarmos as políticas públicas adotadas, né, no processo dinâmico das cidades e da construção social do Brasil. Primeiro, o que está acontecendo que nós estamos envelhecendo? A qualidade de vida aumentou, tá bom? Preste atenção quando eu falo qualidade de vida. O processo de urbanização do Brasil, professor Pedro, fez possibilitar uma expectativa de vida maior. Então, quando eu falo que a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar, está aumentando, é devido à urbanização. Então, a urbanização fez esse processo dinâmico de aumentar a expectativa da população, visto a quantidade de farmácias ou de drogarias e remédios contra a dor que nós temos. A cada dia cresce mais o número de farmácias nas cidades, tudo isso para aumentar a expectativa de vida da população. Então a população está vivendo mais. Vai ser comum, professor Pedro, na geração que está chegando agora, termos passados dos 100 anos, tá? Pessoas que vão passar com facilidade dos 100 anos. Inimaginável no começo do século XX, inimaginável meados do século XXI, né? Desculpa, meados do século XX, né? Então, já estamos no século XXI, na primeira metade do século XXI, já com esse propósito, porque o Brasil está no processo de ser um país em desenvolvimento e sua pirâmide será invertida, tá bom, professor? Agora, nesse aspecto, nós temos que entender o que nós estamos pensando para isso. Vocês já pararam para pensar que mais cedo ou mais tarde a maior parte da população do Brasil vai ser idosa? Então, mais cedo ou mais tarde, a maior parcela da população brasileira vai ser idosa. Hoje, a maior parcela já é a população economicamente ativa, chamados adultos. Então, hoje, a maior parcela da população é aquela que fica no meio da pirâmide, aquela população chamada de economicamente ativa, os adultos. Então, hoje nós temos uma redução de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Pedrão, muita gente fica em dúvida nessa hora. Sabe por que a população está aumentando? Devido à expectativa de vida. A expectativa de vida que faz a população aumentar. Preste atenção. Nós conhecemos o nosso bisavô, o nosso avô, o nosso pai, sou eu e tenho filho.
Nunca a humanidade experimentou tantas gerações vivendo no mesmo espaço de tempo. Nunca a humanidade experimentou tantas gerações vivendo no mesmo espaço de tempo. E é essas gerações que fizeram aumentar a população, Pedrão. Ok? Então, e aí, pessoal, em cima do que o professor Saulo ele está tratando, ou seja, evidenciando para a gente que a população idosa ela está cada vez mais crescente no Brasil, nós vamos colocar algumas situações, Saulo, para refletir sobre isso, né? Segundo algumas teorias, e olhando para a nossa condição de sistema, nós temos reflexos econômicos, Saulo, com relação a isso, nós temos reflexos sociais, e nós temos reflexos psicossociais. Eu achei esse um ponto muito interessante para a gente tomar como ponto de partida. É importante ficar claro uma coisa, nós temos um determinado parâmetro para pensar o que é idoso segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, Isso. você tem um parâmetro de 60 anos. Isso, a OMS fala, né, que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 60 anos, e os países desenvolvidos, acima de 65. E aí, Pedro, entra um dilema, né? E os países que estão passando por esse processo e têm que fazer suas reformas previdenciárias para evitar uma Grécia, uma Espanha, um Portugal, né, um déficit previdenciário. E aí entra a questão do trabalho, né, do inativo, porque a partir do momento que você é considerado um idoso, é porque você está inativo, na inatividade. Mas, Pedrão, se com essa expectativa de vida elevada, o trabalhador da cidade é totalmente diferente do trabalhador do campo. Claro. Né? Então, Claro. você ter 60 anos ou 65 na cidade, no centro urbano, é diferente de 60, 65 anos na zona rural. Claro. Né? Então, todos esses contextos de estrutura, de dinâmica, o Brasil tem dimensões continentais gigantescas. Então, a sua população também tem suas singularidades. Quando tomar decisões administrativas, previdenciárias, olhando um só contexto, gera polêmica, professor, gera polêmica. Então, nós temos que ficar atentos nisso, nessas questões sociais, nessas questões econômicas. Está acontecendo, professor Pedro, que as pessoas não estão mais aparentando a idade que têm. Sim. Né? Por quê? A expectativa de vida aumenta graças às drogas contra a dor, aos remédios e assim sucessivamente. Né? Tem um dado, Saulo, que é muito interessante em cima, pessoal, do que o professor Saulo está tratando. Quando a gente fala em idosos, a gente vai lembrar lá do nosso avô sentado na poltrona, a nossa avó fazendo tricô. Esse parâmetro, pessoal, ele vem mudando. Tem um dado que mostra que quase 60% dos idosos que se encontram na casa de 65 a 70 anos, eles estão dentro do mercado de trabalho. São ativos. Né? Estão ativos. Quer dizer, e se acham muito ativos, claro, né, professor? Claro. Se acham muito ativos. E isso é um parâmetro importante para nós pensarmos, evidentemente, esses reflexos psicossociais, esses reflexos sociais, esses reflexos econômicos. Agora, quando a gente caminha um pouco mais, Saulo, quando nessa determinada idade, ou seja, avançando a 75 anos, aí a gente já vai entrar em uma determinada outra categoria que alguns estudiosos já vêm conseguindo colocar em uma outra etapa, né? Algo mais à frente do idoso. Porque aí, teoricamente, os problemas no sentido da saúde pública, os problemas psicossociais, eles estarão mais presentes. A gente não pode perder de vista que envelhecer significa, num contexto social, perder o dito valor social. É o que o professor Saulo adiantava para vocês, como o sentimento de inutilidade, o sentimento de marginalização, né? O sentimento de isolamento. E aí nós temos mecanismos, galera, o governo, como o Saulo já colocava, né, por conta das políticas públicas, existem mecanismos para tentar atenuar ou pelo menos resolver esse problema, esses ditos reflexos. Eu fico mais na parte de atenuar, né, porque solução é muito complexa, muito em função do que o Saulo passou. Há um processo muito dinâmico de mudança dessa caracterização da população brasileira. Né? Exato, professor. E a problematização introduz um processo que está em construção, professor Pedro. Então, está em construção esse processo. Mas nós já sabemos, então já é sabido que a população, professor Pedro, do Brasil vai ter a maior parcela idosa. E aí, estamos preparados? Temos políticas públicas para isso? Cada vez mais as pessoas estão vivendo sozinhos. As casas de apoio, as casas de recuperação, como é que vai ficar? Como é que está? Já está acontecendo, professor Pedro, nos grandes centros, o que nós chamamos de desaposentação. Tá? A pessoa aposenta, mas ela se sente tão para baixo, né, um baixo astral, ela, na inatividade, ela prefere abrir mão da sua aposentadoria e voltar ao mercado de trabalho. E muitas empresas já estão aptas a esse tipo de processo. Por quê? Entende naquele cidadão uma maturidade, entende naquele cidadão uma perspectiva de eficiência no seu trabalho, né? O que vale lembrar também, galera, é que esse processo, ele é comum,
ele é dinâmico, mas ele pode ser revertido, professor Pedro. Como assim revertido o envelhecimento da população? A Alemanha, professor Pedro, passava por um processo parecido, um processo de envelhecimento da população. Ela flexibilizou, principalmente, a entrada de migrantes, né, da população economicamente ativa, para evitar essa inversão da pirâmide, né? Então, ela facilitou, desburocratizou e os migrantes entrando na Alemanha engrossa a população economicamente ativa, evita, sim, a inversão total da sua pirâmide, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala do sistema capitalista, né, o sistema capitalista ele é um sistema onde que circulação ele é fundamental. Então, a pessoa, quando o Saulo ele coloca a situação da pessoa que ela vai para a categoria de idoso, ela vai se afastando, evidentemente, dessa questão, Saulo, envolvendo o mercado, envolvendo a condição produtiva e assim por diante. Ou seja, ela vai perdendo o que eu acabava de mostrar para vocês, que seria uma significação social. Percebe? Então, o que o Saulo coloca, por exemplo, a gente pode chamar a atenção para a Previdência Social. Né? A Previdência Social é digamos que é um dos maiores desafios daqui para frente para o Brasil, justamente porque quando você faz um determinado recorte financeiro para o idoso, você está tentando atribuir para ele uma condição de ser consumidor. E ser consumidor é estar ativo, pelo menos em um aspecto do sistema. Né? Porque, do ponto de vista do seu trabalho, para a geração do seu capital, se ele tem problemas com isso, o que o Estado ele faz? Ele recorta, é claro que isso tudo vem de uma contribuição ao longo da sua vida, né? Então não é nada em questão de concessão, propriamente dito, mas é interessante nós pensarmos o sistema de previdência social, a aposentadoria, claro, para o idoso, como sendo um mecanismo importante para atribuir uma parcela dessa significação social. Uma parcela. O professor está exato. O Brasil, a situação do idoso no Brasil está bem clara. Nós estamos passando um processo de envelhecimento da população. Temos que ter políticas mitigadoras para esse processo, para não ser tão problemático, tão traumatizante para o idoso, para a sociedade idosa, porque ela se sente ainda que não estão. O Brasil ainda tem muitos dos seus centros de lazer e cultura preparado e desenvolvido para jovens, né? Preparado e desenvolvido para jovens. Então, o Brasil precisa passar por um processo psíquico, social e principalmente econômico para a construção de um ambiente mais agradável para um ambiente idoso, né? Entendendo, mais uma vez, que esse idoso não vai ser aquele idoso do passado, aquele idoso igual a nossa avó, igual ao nosso avô, que tinha suas atividades limitadas. Hoje não. Hoje vai ser comum cada vez mais a atividade esportiva, física e trabalhista dos idosos, né? Então, o dilema da situação do Brasil vem pela previdência privada, passa pelo âmbito social e principalmente psicológico, professor Pedro. Sim. Então, hoje, envelhecer no Brasil não é fácil. Não é fácil, porque todas as suas infraestruturas culturais e sociais ainda estão voltadas para a população mais jovem. Sim, né? sim. Ainda está voltado para a população mais jovem. Pessoal, em cima do que o professor Saulo também está pontuando, eu queria colocar algumas situações para vocês sobre o Estatuto do Idoso, Saulo. Eu acho importante, né? Aprovado lá em outubro de 2003. E é interessante o histórico do Estatuto do Idoso. Se pegarmos a década de 90, é uma década de consolidação da nossa Constituição Cidadã. Ou seja, onde as discussões sobre as ditas minorias, e aí vamos pegar os idosos e colocar pelo menos nessa categoria para as políticas públicas, né, Saulo? Entra sim, professor, porque toda conquista que a gente trata através de lei é porque teve lutas, né? Então teve lutas. Então, as lutas dos idosos foi reivindicada e foi contemplada no Estatuto, né, professor? Exatamente. E aí, Saulo, o Estatuto ele é um marco justamente para a gente contemplar uma determinada discussão, e o Saulo aponta muito bem isso com relação à luta, tá bem? E se tem um idoso, se tem um estatuto específico para o idoso, dá para a gente chamar atenção para o ECA depois para falar da criança, do adolescente e tal, mas se tem um estatuto, é justamente para nós pensarmos as condições, as situações e a definição mais direta das políticas públicas. Esse é um ponto muito importante. A gente não pode perder de vista, Saulo, que além de tudo isso que a gente está colocando, existe uma violência contra o idoso dentro dos espaços sociais. Uma violência psicológica, física, econômica, né? Muito bem lembrada dessas determinadas condições. Professor Pedro, só interrompendo, existe também, gente, uma grande quantidade, infelizmente, né, de suicídios de idosos pela não inserção na sociedade, de não entender, de não entender que está ali inserido, ele se sente marginalizado, como o professor Pedro falou, e ali, gente, tratar o idoso como uma depressão, é ali suscetível para vulnerabilidade. Então, aí inúmeras doenças vão ser suscetíveis a esse tipo de idoso, né? Professor Pedro, eu queria que você falasse, por exemplo, se amanhã ou depois a maior parte da população se torna idosa,
novas mudanças de lei terão que ser contempladas, porque deixarão de ser a minoria. Sim, Né? Deixarão de ser a minoria. Claro. Né? E eu acho que o Estatuto do Idoso, ele vem para ser, Saulo, um marco, eu acho muito importante isso, só que ele é um marco e não é algo, diga assim, enrijecido. Nós precisamos entender, e outra coisa, nós estamos, pegando 2013, nós estamos há 17 anos da aprovação do Estatuto do Idoso, ou seja, quase 2 décadas. São situações, Saulo, que como a gente está observando aqui, quer dizer, 2 décadas, o dinamismo é maior, ou seja, as revisões, elas devem ser constantes. Quer ver? Vamos pegar aqui, vamos para o slide aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhada nessas condições. Observe esses tópicos que está sendo colocado, é claro, é um resumo, né? Dá para a gente pegar aí os direitos dos idosos. Tenta enquadrar esses direitos dos idosos na perspectiva, digamos, de inserção da sociedade e de qualidade de vida. Então você tem lá, aos maiores de 65 anos, que não terem como sustentar, é garantido um salário mínimo. Aos enfermos, é assegurado o atendimento domiciliar pelo SUS. Olha que interessante, olha, Saulo, aos concurseiros, idade mais elevada é critério de desempate. Né? Há uma perspectiva de inserção aqui. De inserção, de estar na competição, né? Claro. De estar na competição. E olha interessante ali, o atendimento domiciliar, a mobilidade urbana, professor Pedro. As nossas cidades não estavam preparadas para os automóveis. As nossas cidades não estão preparadas para o idoso, para o deficiente. Então, nós estamos passando por um processo de construção, tá? De construção dessas habilidades, né? E aí nós temos as outras situações, direito ao respeito, a questão da integridade física, psíquica, moral do idoso, aí é para atuar com relação à violência. Preconceito, muito bem lembrado. Direito à moradia. Olha a gratuidade de medicamentos. Eu achei muito interessante quando o Saulo ele fala, Pedro, a questão das drogas presentes na sociedade, ela contribui para uma propagação maior da expectativa de vida, e isso é garantido em estatuto, né? Garantido em estatuto. Então, o Estado garantindo a expectativa de vida. Isso é excelente. Isso é típico de um país desenvolvido. Lembrando, nós estamos em processo de desenvolvimento. Claro. Né? E aí, só para a gente encerrar, olha, prioridade na aquisição de imóvel, justamente para a gente entender o seguinte, pessoal, já que nós estamos olhando para uma qualidade de vida como sendo um dos fatores preponderantes, esses tópicos do Estatuto do Idoso, eles são extremamente importantes para nós colocarmos em debate. Cabe a gente analisar, e aí faz parte também do estudo de vocês, até que ponto isso está sendo aplicado dentro de um contexto mais geral. Cabe a gente fazer essa análise depois, né, Sal? Cabe. Aí já seria outra discussão. Exatamente, né? Outro momento, porque nesse aspecto, pessoal, essa situação, e aí por isso que a gente chama a situação social do idoso, é para propormos aqui reflexões. Atual, contemporâneo, muito cobrado nos concursos dos vestibulares, cabe o raciocínio crítico. Então, baixem os nossos materiais, dê uma leitura, mantenha-se informado e atualizado, porque é um tema recorrente nos concursos do vestibular, porque é contemporâneo. São os conflitos geracionais, como eu havia falado para vocês, resumindo aqui na aula. Nós temos conflito de gerações, e o idoso está no embate desse conflito, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu agradeço vocês por ter ficado com a gente até agora no vídeo. Para quem não está inscrito no canal, inscreva aqui, por favor, dá um likezinho, tá bem? Ative as notificações, porque o Saulo, nós estamos no projeto Enem Power, nós estamos bombando aí com vocês. Um beijo no fundo do coração de vocês, galera. Tchau, pessoal. Até mais.